Eu sinto-me muito feliz por estar aqui no Recife, com a oportunidade de aprender sobre a defesa do litoral do Nordeste na Segunda Guerra Mundial. Sinto-me também muito feliz por reencontrar o General de Souza, companheiro da turma Felipe Camarão, 1982 da MAN, e o Coronel Paulo Cícero, comandante do CPUR, companheiro de turma do curso da ICM, e aproveitar para dizer ao Paulo Cícero, agradecer a você e a equipe sob seu comando pela excelência da organização do evento e pela maneira como nós fomos recebidos aqui. A minha palestra tem como tema a evolução da política militar norte-americana no saliente nordestino. Nós iniciamos a palestra mostrando uma imagem do prédio onde funcionou a sede da 4ª Frota, do almirante Jonas Ingram, aqui em Recife, a placa que marca o local, e em seguida passaremos um vídeo com uma imagem emblemática desse período ao qual nós vamos nos reportar. I like you very much. I think our friend. Why, you sit that when I feel your touch. Might have something good to be the band. I like you to hold me tight. You are too divine. If you want to be in someone's arms tonight, just be sure the answering their mind. Oh, I like your lips, and I like your eyes. You don't like my lips, 2 lips not eyes. You sit alone, above. We are in the blue. I think I fall in love, and when I go, I think I fall for you. Ay, see. Ay, can see. For me. I like you very much. I think you're grand. Why you sit there when I feel your touch? Might have stopped a bit of the band. Like you to hold me tight. You are too divine. If you want to be in someone's arms tonight, just be sure the answering their mind. Oh, I like your lips, and I like your eyes. You don't like my lips, 2 lips not eyes. We are in the blue. I think I fall in love, and when I go, I think I fall for you. Ay. See. Ay. Can see. That you for me. Nós vimos então a imagem de Maria do Carmo da Cunha Miranda. Ela nasceu em Portugal em 1909, veio para o Brasil recém-nascida no mesmo ano. O pai dela era barbeiro, uma barbearia na Rua da Misericórdia, no centro do Rio de Janeiro. Ela começa a trabalhar com 19 anos numa chapelaria da Rua do Ouvidor, no Rio, e tinha o hábito de trabalhar cantando. Um belo dia ela é descoberta pelo maestro Josué de Barros, é levada para a Rádio Mairique Veiga, na década de 30, começa a fazer muito sucesso no Carnaval Carioca. Em 1939, é levada para os Estados Unidos, começa a trabalhar em Hollywood, transforma-se na Brasília Bom Michel, faz sucesso internacional e vem a falecer em 1955, com a idade de 46 anos. Aí eu pergunto, o que Carmen Miranda tem a ver com a evolução da política militar norte-americana? É o que nós vamos ver aqui nessa palestra, entre outros assuntos. E basicamente ela vai seguir esse sumário: introdução política da boa vizinhança do presidente Roosevelt, 1933, política externa do Brasil na década de 30,
os anos de neutralidade entre 1º de setembro de 39, início da Guerra Europeia, até 7 de dezembro de 41, ataque a Pearl Harbor, quando a guerra se transforma em Guerra Mundial, e da neutralidade à guerra, janeiro a agosto de 42, quando o Brasil declara guerra à Alemanha, que é o nosso ponto de corte, e a nossa conclusão. Bom, introdução. O objetivo principal da política militar norte-americana era impedir o estabelecimento de bases do eixo na América Latina, em especial no Brasil, e, por conseguinte, estabelecer bases americanas no Nordeste do Brasil. Essa política interagia com todos os campos do poder nacional, político, econômico, psicossocial. Por isso que aqui ao longo da palestra terei que me reportar forçosamente a esses campos. E essa política militar era um dos dedos da política maior, que era a política da boa vizinhança. E essa política da boa vizinhança interagia com a política externa do Brasil, do governo de Getúlio Vargas, chamada política do equilíbrio pragmático, vai gradativamente, já nos anos de neutralidade, vai acelerando o seu processo e atinge seu ápice quando, obviamente, a guerra se torna mundial para a consecução dos objetivos principais dos Estados Unidos. A imagem mostra mãos de armas, Brasil, Estados Unidos, e a bandeira americana e brasileira sendo hasteadas lá em Fernando de Noronha, na base americana. O que era a política da boa vizinhança do presidente Roosevelt? Os Estados Unidos poderiam abandonar sua política de interferência e principalmente de intervenção militar. Reconhecimento da igualdade jurídica de todas as nações americanas na teoria e na prática. Necessidade de consultas interamericanas sempre que problemas no interior de uma república ameaçassem se tornar fonte de perigo para as demais. Era o âmago do pan-americanismo. E chegar a um acordo para cooperar de todas as maneiras praticáveis, de modo a fazer avançar o bem-estar dos povos das Américas. Na 7ª Conferência Internacional dos Estados Americanos, em Montevideo, dezembro de 1933, Cordell Hull, secretário de Estado dos Estados Unidos, aceita a Convenção sobre Direitos e Deveres dos Estados, com a formulação clara da política do não intervencionismo. Estaria ele com o presidente Roosevelt. Embora os métodos mudassem, os objetivos das políticas externas americanas permaneciam os mesmos: minimizar a influência europeia na América Latina, inclusive da Inglaterra, por meio da manutenção da liderança americana no hemisfério e estímulo à estabilidade política nos países do continente. Esta política respondia às demandas de recuperação americana da depressão econômica de 29, durante a década de 30, que exigia mercados externos em expansão para os bens manufaturados do país, além de uma oferta crescente de matérias-primas e de novas avenidas para investimentos. Na Conferência do Panamá, em setembro e outubro de 1939, ela foi criada a Comissão Consultiva Interamericana Financeira e Econômica, com o objetivo principal de atacar as desarticulações econômicas previsíveis em tempo de guerra. Já tinha acontecido em 1938, a Alemanha anexa a Áustria, a Tchecoslováquia, Tratado de Munique, então o farol, a luz vermelha, acendeu. Final dos anos 30, o Departamento de Estado começou a avaliar a política da boa vizinhança em termos militares. Formou-se um Conselho Interamericano de Defesa para promover a coordenação de medidas necessárias à defesa hemisférica. E qual era a concepção estratégica de defesa americana? No começo do século XX, os perímetros da defesa nacional incluíam o território americano, além da região do Caribe, era o chamado Lago Americano. Na década de 30, as fronteiras se estenderam para incluir o Alasca, a Terra Nova, o Nordeste brasileiro e as Ilhas Galápagos ao sul, devido à possibilidade de um ataque japonês, vindo do Pacífico, e de um ataque alemão ao Nordeste do Brasil, vindo do Norte da África. As estratégias americanas exigiam o quê? Mais bases em países-chave do chamado Lago Americano. Como a política da boa vizinhança obstava a ação militar unilateral, era necessário criar tratados bilaterais especiais com estes países de interesse americano para estabelecimento de bases. Além disso, os planejadores militares americanos prepararam planos de invasão dos países em questão, caso as abordagens bilaterais fracassassem. Eram chamados planos pote de ouro, pot of gold. E aqui estão as concepções de acordo com aquela alteração do Lago Americano. Essa aqui, no caso, é aquela primeira, considerando a invasão vindo pelo Alasca.
Então a esquadra alemã faria toda essa circunnavegação para se unir à esquadra japonesa, a invasão pelas Ilhas Aleutas em direção ao Alasca, descendo pelo leste. Então, no caso, a flecha branca é a ação americana, a batalha naval decisiva aqui. Eles consideravam a utilização da esquadra italiana e da francesa, que eles intentavam capturar a esquadra em Vichy, para poder fazer ataques de incursão na costa leste americana. Essa é uma concepção. A próxima concepção, vindo pela Terra Nova, estão conquistando, no caso, o Estreito de Gibraltar, com o apoio da Espanha, a esquadra japonesa vindo, se juntando à esquadra alemã, Islândia, Groenlândia, Rio Hudson, São Lourenço, chegando a Detroit e Chicago. A outra concepção da Terra Nova. A outra concepção vindo pelo Pacífico é basicamente a esquadra japonesa, batalha naval decisiva com a esquadra americana em Pearl Harbor, entrando pela Ilhas Galápagos, conquistando o Equador, bombardeando o Canal do Panamá, subindo em direção à costa oeste americana. E a concepção que interessa realmente para a gente é essa aqui. Então, considerando o alemão, exército alemão segurando o exército russo a leste, para que não tivesse ação para o lado japonês do Pacífico, conquista de toda a região do norte da África, Estreito de Gibraltar, Canal de Suez, e conquista do oeste da África, chegando em Dakar. A esquadra japonesa viria ao Oceano Pacífico, Índico, entraria no Mar Mediterrâneo, Mar Vermelho, Canal de Suez, Mar Mediterrâneo, junção com a esquadra alemã nas Ilhas Canárias, em direção a Dakar, invasão do Nordeste do Brasil, conquistado o Nordeste, subindo em direção ao Caribe, batalha naval decisiva entre a foz do Amazonas e o Caribe, a partir daí caminho livre em direção a Nova Orleans, invasão do território americano. Então, essa concepção estratégica que interessa mais para a gente aqui. E as conferências interamericanas, eram tentativas de forjar a unidade para a defesa do continente americano, dentro da política militar e evolução. Conferência de Buenos Aires, dezembro de 1936, estabelecido o princípio de que uma ameaça à segurança de uma nação americana seria considerada uma ameaça a todas elas. E a Conferência de Lima, em novembro de 1938, os Estados Unidos ampliaram o sistema de consultas e propuseram o estabelecimento de algum tipo de pacto continental de segurança. Na primeira reunião de ministros do exterior das repúblicas americanas no Panamá, em setembro de 1939, votou-se pela neutralidade do continente e estabeleceu-se o princípio da neutralidade das águas territoriais. E na Conferência de Havana, em julho de 1942, decidido que qualquer tentativa de um Estado não americano de violar a integridade, inviolabilidade territorial, soberania ou independência política de um Estado americano seria considerada um ato de agressão contra todos os Estados americanos. E as ações estabelecidas pelos Estados Unidos tinham naturalmente uma natureza claramente anti-eixo, como parte de sua política voltada a construir os Estados Unidos como uma grande potência, face a um rival que detinha aspirações semelhantes. Quando a guerra chegou às Américas, os Estados latino-americanos puderam deslizar suave e naturalmente para seus papéis predeterminados de co-beligerantes. E qual era a política externa do Brasil na década de 30? Então essa política da boa vizinhança jogava e interagia com essa política. Era o resultado das divisões entre posições liberais e nacionalistas, ou pró-eixo e pró-Estados Unidos, e do papel preeminente desempenhado por Getúlio Vargas no processo decisório, numa disposição permanente de explorar as melhores oportunidades criadas pela concorrência entre Estados Unidos e Alemanha por influência no Brasil. Era chamada política de equilíbrio pragmático. Ele ficava na balança, acenando para os dois lados para ver qual que daria melhor vantagem para o Brasil no futuro. E a política de equilíbrio pragmático entre a Alemanha e os Estados Unidos produziu uma série de benefícios comerciais e aumentou o poder de barganha do Brasil nos anos vindouros. Era um jogo entre as vantagens e desvantagens do livre comércio com os Estados Unidos e o comércio de compensação com a Alemanha. E o estreitamento das relações econômicas, a visita de Sumner Welles ao Rio de Janeiro em 1936, secretário de Fazenda americano, e Oswaldo Aranha, a missão Souza Costa aos Estados Unidos em 1937 e a missão Oswaldo Aranha aos Estados Unidos em 1939. Tem a frase do Oswaldo Aranha ali, Toda a vida deve ser a expressão de uma ideia. Oswaldo Aranha, que foi responsável direto
pela criação do Estado de Israel, apenas por curiosidade. Tem em Tel Aviv uma avenida com o nome dele, Avenida Oswaldo Aranha. E a partir de 1937, dois grandes problemas internos ocupavam o governo Vargas: reequipar as Forças Armadas brasileiras e a necessidade de investimentos, especialmente com vistas a obter uma grande siderúrgica. A siderurgia é a base de qualquer expansão industrial. O Brasil importava até um prego, o Brasil importava na época, né? Não tinha absolutamente nada. E necessidade de reequipar as Forças Armadas brasileiras, particularmente o Exército, pela piora da situação internacional e a crescente influência dos militares nos núcleos decisórios. Situação internacional, né? A Alemanha já depois de 1938, né? Pacto de Munique, a Argentina, que é o sul do Brasil, nacionalismo, o presidente Castilho, o grupo de oficiais nacionalistas de Perón, que acabaram dando golpe de Estado em julho de 1943, a Argentina se armando, sempre desejando ser hegemônica na América Latina, então isso aí chamava a atenção. E então, em função disso, foram realizadas grandes compras de suprimentos navais na Grã-Bretanha e Estados Unidos, e expressivas encomendas de material bélico alemão feitas pelo Exército em 1938 e 1939. Está aqui uma imagem de como é que era, né, o nosso fardamento, né, o talabarte, o bota, o capacete modelo francês, metralhadora Hot Pistol francesa, né? Imagem do nosso Exército em treinamento. Aqui são os cadetes da Escola Militar do Realengo em treinamento, lá do Rio. As questões militares eram ligadas a questões políticas, porque o general Dutra, que era o ministro da Guerra, e o general Góes Monteiro, chefe do Estado-Maior, em princípio tinham uma inclinação pró-eixo. O general Góes Monteiro, em função disso, foi convidado a visitar a Alemanha em 1939. Qual foi a reação dos Estados Unidos? Mandam o general Marshall, que era o chefe do Estado-Maior do Exército Americano no Brasil, uma visita, e em seguida o general Góes Monteiro é convidado para ir aos Estados Unidos. E vai lá, ele tem uma recepção, né, muito bem realizada, né? Inclusive com a observação do general Marshall, recebam bem o general Góes Monteiro, ele até no relatório dele da visita ao Brasil, ele diz, o pessoal sempre gosta de recepções muito bem feitas, né, com a demonstração de poder militar, e foi o que aconteceu quando eles chegam nos Estados Unidos, recepcionado por uma esquadrilha da Força Aérea Americana, foi um evento muito interessante. E esse esforço de aproximação dos exércitos brasileiro e americano se deu exatamente durante aquela missão do Oswaldo Aranha, que ele vai lá aos Estados Unidos, né, em fevereiro e março de 1939, aquela visita para tratados econômicos. E o Oswaldo Aranha tinha inclinação para os Estados Unidos. Está ali a imagem, né, o general Marshall, o general Dutra e o general Góes Monteiro. E aqui é uma imagem interessante, isso aqui é um informe, né, expedido por John Edgar Hoover, que era o chefe do FBI, ao secretário assistente de Estado americano, e para ser retransmitido ao embaixador americano no Brasil, dizendo, simpatias pró-nazistas da esposa do ministro brasileiro da Guerra. Aí aqui diz que a senhora Sandinho, aqui de interesse de você, uma informação foi recebida de uma fonte confiável, né? Reportando que a senhora Santinha de Correia Dutra, esposa do ministro brasileiro da Guerra, né, expõe simpatias pró-nazistas. E também ela tem tentado converter conhecidos à causa nazista. E diz aqui que o senhor Dutra também se reporta por ter dito que caso o Brasil fosse para a guerra contra a Alemanha, seus dois filhos, que eram do exército brasileiro, seriam os primeiros a desertar. Está aqui um informe de 9 de outubro de 1942. Isso aqui é apenas para dizer que dentro de uma política militar, né, dentro da parte de inteligência que tem que existir, é preciso sempre conhecer quais são as intenções do outro, ao qual você deseja, né, atingir. Sempre existiu e sempre existirá. Então isso aqui é apenas por curiosidade, né, reproduzido dos arquivos nacionais americanos. Mas, na verdade, é o seguinte, apenas por curiosidade, o Dutra e o Góes Monteiro, na hora da verdade mesmo, eles pensaram na causa nacional, na causa do Brasil. E realmente chegaram à conclusão que o que era melhor naquele momento histórico, porque tudo isso aqui aconteceu num período, é importante lembrar, em que a Alemanha estava em expansão. Iniciou a guerra, a Alemanha levou todo mundo de roldão, até praticamente chegar setembro de 1940, quando tem a Batalha da Grã-Bretanha.
A Alemanha estava, então, vou me aliar a quem? Quem é que tá à frente? Então, é preciso ter essa ideia para entender o porquê, né, dessas situações. E na missão Oswaldo Aranha, Roosevelt revelou que os Estados Unidos estavam se preparando para um eventual conflito. Seus planos navais abarcavam a defesa da América do Sul, requisitando uma colaboração mais íntima do governo brasileiro. A troca de visitas entre Marshall e Góes Monteiro assentou as bases para a colaboração militar subsequente entre os dois países. Em sua visita, Góes Monteiro fez essas propostas, né, para a instalação de defesas, bases aéreas, defesas costeiras e armas antiaéreas no Nordeste. E qual era o fator crucial? Fornecimento de munições para o Brasil, por restrições legais do Congresso americano, não foram possíveis. Em função disso, às vésperas da guerra, o Brasil não tinha uma definição clara de qual seria seu aliado. A Marinha era ligada à Inglaterra e o Exército era ligado à Alemanha. Compra de materiais da Alemanha, aquela história toda. Então a situação estava ainda indefinida. E nos anos de neutralidade, 39 a 41, em meio a todas as consequências econômicas, sociais e políticas, o governo brasileiro manteve sua postura, industrialização e reequipamento, jogando Estados Unidos e Alemanha. O bloqueio naval britânico contra a Alemanha em 1940 removeu a América Latina da esfera comercial alemã com um golpe só. Desta maneira, o problema quase insolúvel, anteriormente enfrentado pelos Estados Unidos, de compensar o comércio entre o Brasil e a Alemanha, foi resolvido pelo Reino Unido. O Brasil teve que se focar mais para o lado americano. O governo brasileiro adotou cautelosamente uma posição de neutralidade com relação à guerra europeia, buscando manter seu equilíbrio pragmático entre as grandes potências na medida do possível. E quais foram as iniciativas dos Estados Unidos contra o eixo? Então eles interpretavam as conjunturas políticas nos seguintes pontos: relevância da América Central e do Sul para o projeto nazista de dominação mundial, considerando a população de ascendência alemã em toda a América Latina e o fornecimento de matérias-primas para o esforço de guerra alemão, o vínculo de forças armadas de vários países com missões militares alemãs e a propaganda sistemática projetada contra os Estados Unidos. Como curiosidade, na década de 30, somente no Brasil nós tínhamos uma comunidade alemã de 1 milhão de pessoas, sendo 200 mil alemães naturais e 800 mil seus dependentes. 1 milhão de pessoas. 2.500 sociedades alemãs ao longo do Brasil. A sede da União Nacional dos Estudantes, lá no Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, era a prédio do Clube Germânia, que Getúlio Vargas encampou na época da guerra. E aí o que acontece? 16 de agosto de 1940, o presidente Roosevelt criou, sob a liderança de Nelson Rockefeller, o Biro de Coordenação das Relações Comerciais e Culturais entre as Repúblicas Americanas. Em 41, seu nome mudou para Biro do Coordenador de Assuntos Interamericanos, com a missão de formular e executar um programa para aumentar a solidariedade hemisférica e avançar o espírito de cooperação interamericana. Esse órgão era ligado à segurança nacional americana. Foi criado como parte de programas de defesa nacional, política militar aí dentro, psicossocial interagindo, e estava subordinado ao Conselho de Defesa Nacional. Em 6 anos de existência, esse órgão gastou em torno de 140 milhões de dólares, empregou 1.100 pessoas dos Estados Unidos, 330 cidadãos americanos e milhares de latino-americanos no exterior, atuando como um verdadeiro front na dimensão econômica, política e psicológica da guerra, operação psicológica. E aí que entra a nossa Carmen Miranda, Amanda Carmen, está ali, ó. Ela vai para os Estados Unidos em 39. Esse aqui foi o primeiro filme que ela fez, ó, Down Argentine Way. Ela faz o papel de uma latina aqui, tá ela com o Bando da Lua. Era Serenata Tropical. E aqui, ó, Uma Noite no Rio, That Night in Rio, é aquela cena que eu passei, dela dançando, ai, 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 like you very much. Ela cantando em inglês ali, ó. Ela aqui. Aí está aqui. O Walt Disney vem ao Brasil, está ele aqui, ó, a esposa dele, ele na praia de Copacabana, colhendo imagens. Em função disso ele faz o desenho Aquarela do Brasil, cria o personagem Zé Carioca, a famosa cena deles no desenho Aquarela do Brasil, Pato Donald tomando cachaça, dá aquela baforada, acende cigarro do Zé Carioca, sai dançando tipo no fubá. É bem nesse desenho aqui, vale a pena ver. Tem na internet, no YouTube, dá para baixar. E aqui, ó, a cobra fumando, desenho feito por Walt Disney, pedido do jornal Globo. Ele desenha o símbolo da fé de Walt Disney. Aqui está Orson Welles, famoso diretor americano, filmando no Brasil. Esse filme aqui, eventualmente, passa no Canal Brasil, documentário. Nem tudo é verdade. Os pedaços do filme que ele acabou não terminando,
eventualmente passa ali. Ele aqui fez aquele Guerra dos Mundos, né? Aquela transmissão radiofônica em 37, que chamou a atenção do mundo na época, e se tornou famoso por causa disso. E aqui está, a primeira Coca-Cola no Brasil, American Way of Life, né? Pra gente, né? Está aqui, ó. A primeira Coca-Cola não foi nas asas da Pané, como canta Milton Nascimento, a música, né? Surgiu em Natal, na base aérea de Parnamirim. O soldado está sendo entrevistado antes mesmo de tomar o primeiro gole. Está aqui. E a colaboração econômica dos Estados Unidos e do Brasil. No início de 41, o rápido crescimento do Programa de Defesa Nacional Americano havia gerado o quê? Escassez de alumínio, zinco, níquel, cobre, estanho e tungstênio. E aí, em março de 41, o governo americano oferece fornecer ao governo brasileiro 100 milhões de dólares em equipamento militar e naval, segundo as disposições do Lei de Lisboa, que era aquela lei de empréstimo e arrendamento. Aí, em função disso, 14 de maio de 41, é firmado o contrato sobre a compra de produtos estratégicos do Brasil. E em maio de 41, contrato assinado com o Exim Bank para a compra de maquinário para uma usina siderúrgica, atendendo a acordo de setembro de 40. A construção a cargo do Brasil, empréstimo para a compra de maquinário e assistência técnica dos Estados Unidos. E a siderúrgica era o preço de assegurar a boa vontade brasileira para com as reivindicações ligadas ao planejamento estratégico dos Estados Unidos. Então está ali, ó, Guilherme Guilherme, representante do Brasil, embaixador brasileiro, e Jesse Jones, representante americano, na assinatura do acordo para Volta Redonda. E aqui está, né, a imagem da construção do Alto Forno e uma foto de 46 com Volta Redonda funcionando. Moral da história, se não fosse pelo Nordeste brasileiro, nós não teríamos a usina siderúrgica de Volta Redonda. E todo esse processo de industrialização que surgiu depois, anos 50, né, com Juscelino Kubitschek, não seria possível. É graças exatamente a essa barganha das bases do Nordeste com o governo americano. E a colaboração política e militar dos Estados Unidos e do Brasil. A ofensiva política dos Estados Unidos no Brasil visava, então, assegurar o fornecimento de materiais estratégicos para a indústria americana e bases militares para as suas tropas. Os planejadores do Exército e da Marinha Americana se dedicaram, durante os últimos meses de 39 e começo de 40, a planos para despachar uma força expedicionária para o Nordeste do Brasil. Eram chamados planos Rainbow. E em junho de 40, quando tem a queda da França, já consideravam que o Nordeste brasileiro estava pronto para se tornar uma relevante área de operação caso a Grã-Bretanha fosse derrotada pelas forças alemãs. E planos exigiam a colaboração mais próxima possível do Brasil. Assim foram firmados contratos com o governo brasileiro, criando a missão naval e a missão de aviação militar americana no Brasil, 25 de junho de 40. Em outubro de 40, foi estabelecida uma comissão mista Brasil e Estados Unidos para melhorar as medidas de defesa comuns. E o coronel Lehman Miller, que era o chefe da missão, recebeu de chefes de militares brasileiros uma lista de armamentos no valor de 180 milhões de dólares. Ele apresentou em contrapartida algumas exigências. Manter os cidadãos do eixo sob vigilância para manter a ordem interna, fornecer instalações militares aos Estados Unidos, como acesso a portos e aeroportos, e permitir que tropas americanas passassem por território brasileiro. E então, em maio de 41, o Exim Bank concede um crédito de 12 milhões de dólares ao Brasil para a compra de suprimentos bélicos. E o governo americano firma, em outubro de 41, esse acordo cedendo as queixas do Brasil para melhorar a lei de Lisboa sobre a questão de suspender, definir ou cessar as entregas de materiais bélicos. E acrescentou uma cláusula recíproca para aceitar a entrega de materiais bélicos. E o que acontece em função disso? As concessões do Brasil aos Estados Unidos em 41. Construção de 6 bases aéreas financiadas pelo governo americano. Foi permitido à Panair do Brasil, uma subsidiária da Panamérica, construir, ampliar, equipar ou reequipar uma série de aeroportos na área crucial entre Belém e Salvador. Permissão para a Força do Atlântico Sul, sob o comando do almirante John Ingram, usar os portos de Recife e Salvador, e a chegada de um esquadrão de aviação naval dos Estados Unidos, em Natal, dezembro de 41, para conduzir patrulhas navais no Saliente nordestino. Estes aeroportos eram essenciais para o transporte, tanto de aeronaves quanto de suprimentos, para assistir à campanha britânica no norte da África. Cai exatamente com o período em que já começa a contraofensiva britânica, depois já em setembro de 42, a Batalha de Alamein, que eles vão empurrando os alemães em direção à Tunísia, né, e tudo isso com apoio das bases de Natal fazendo suprimento aéreo. Tinha dia em Natal, né, na época, o aeroporto de Natal era o que tinha mais voos no mundo inteiro, cerca de 800 decolagens e aterrissagens ao longo do dia, nessa época aí. E até aqui então as imagens, né? Fernando de Noronha, a planta de Recife, com todas as instalações
americanas na época da guerra. Aqui a Panera operando no Brasil e a base de Parnamirim, imagens aqui. Né? Então, a neutralidade à guerra, já vamos entrar pós-paz, assim que acontece Pearl Harbor. Então, o ataque japonês a Pearl Harbor, 7 de dezembro, transforma a guerra europeia em guerra mundial. E quais são os acontecimentos mais significativos do período de janeiro a agosto? A Conferência do Rio, em janeiro, durante a qual o Brasil rompeu relações diplomáticas com as potências do eixo. A missão do ministro Souza Costa a Washington, fevereiro e março, quando foram assinados os acordos militares e econômicos. O acordo secreto político-militar com os Estados Unidos, em maio, que criou 2 comissões militares mistas para planejar a defesa do território brasileiro, e a declaração de guerra contra a Alemanha e Itália, já em agosto, naquele período que começa entre fevereiro e agosto, ao torpedeamento de navios brasileiros. Né? Começa com Buarque e vários navios, Baependi, Lepagé, vários outros. E aqui está, como curiosidade, ao começar a Conferência do Rio, o presidente Roosevelt enviou uma carta pessoal a Getúlio Vargas, na qual declarava que se dispunha a pagar o preço estipulado pelo presidente do Brasil pelo apoio do país. E prometeu que, a despeito das necessidades das Forças Armadas dos Estados Unidos, decorrentes da ofensiva japonesa, seu governo despacharia os equipamentos que o Brasil esperava. Então está uma imagem do jornal, né? Jornal do Brasil, o encerramento no Palácio Tiradentes da Conferência Continental. Está ali o Getúlio Vargas encerrando. Né? Na época, o Rio de Janeiro era o Distrito Federal, né? Capital do Brasil. Né? Aqui é na atual Assembleia Legislativa do Rio. Né? E qual foi a resposta do presidente Vargas à carta do Roosevelt? Obviamente, o Brasil não podia ser tratado como uma pequena potência centro-americana que se satisfaria com a presença de tropas americanas em seu território. O Brasil tem o direito de ser considerado pelos Estados Unidos um amigo e aliado, e está habilitado a ser suprido sob Lend-Lease Act com aviões, tanques e artilharia costeira suficientes para capacitar o Exército Brasileiro a defender, ao menos em parte, aquelas regiões do Nordeste brasileiro cuja defesa é tão vitalmente necessária para os Estados Unidos quanto para o próprio Brasil. E novo acordo Lend-Lease é afirmado, 3 de março, Estados Unidos transferiram ao Brasil armamento e munição no valor de 200 milhões de dólares. O Brasil pagaria 35% do custo em 6 parcelas anuais entre 43 e 48. Por sua vez, aí que é o final da minha palestra, por sua vez o governo brasileiro rapidamente sancionou os pedidos americanos por mais instalações e pessoal no Nordeste. As Forças Armadas dos Estados Unidos receberam permissão para construir alojamentos e quartéis, para voar sem obter a aprovação de praxe, desde que num corredor aéreo prescrito, e para construir instalações subterrâneas para estocagem de grandes volumes e para aumentar a pista de pouso em Fernando de Noronha. Então é assinado um acordo político-militar secreto, em 23 de maio de 42, com a criação de 2 comissões militares mistas, uma em Washington, para formular planos conjuntos para a defesa do Nordeste, e a outra no Rio de Janeiro, trabalhar para elevar os padrões das forças brasileiras. Em conclusão, o principal objetivo da política internacional e militar dos Estados Unidos, de evitar o estabelecimento de bases do eixo no continente, foi atingido. Os Estados Unidos eliminaram as linhas aéreas controladas pelo eixo na América Latina, substituindo-as pela Panera. Conseguiram bases estratégicas e estacionaram tropas americanas no Nordeste brasileiro. O Atlântico Sul não apenas permaneceu aberto, como também tornou-se a principal rota de suprimentos até a África e o Extremo Oriente. Engenheiros americanos transformaram o Natal, no Nordeste do Brasil, num trampolim que lançava suprimentos das fábricas americanas às frentes de guerra. Um trampolim para a vitória. E, como arrematando a palestra, né, as imagens da participação brasileira também, né, tanto no comboio, né, do Atlântico, FEB na Itália, o Brasil está presente. A imagem mostrando as bases americanas, atuação de submarinos alemães, navios afundados e submarinos afundados por essas esquadrilhas que se encontravam em território brasileiro. E aqui o slide final, Trampolim da Vitória. Essa placa se encontra lá em Natal, presenteada pelo comandante do Comando Sul dos Estados Unidos para comemorar os esforços conjuntos dos militares americanos, brasileiros e americanos em apoio às operações na África e Europa, enquanto defendiam
as Américas durante a Segunda Guerra Mundial. De 1941 a 1945, os militares brasileiros e americanos trabalharam lado a lado no Nordeste brasileiro para fornecer apoio vital e recursos às forças de combate na África, Europa e além. Com o fechamento da rota aérea do Atlântico Norte devido ao inverno, a rota aérea do Atlântico Sul, através do Nordeste do Brasil, controlou virtualmente todo o tráfego aéreo para os campos de batalha do mundo, incluindo aviões e suprimentos de emergência para a Índia e a China, materiais para a União Soviética e equipamento e pessoal para a África e a Europa. Sem a ajuda imensurável dos militares brasileiros no Nordeste do Brasil, a vitória não teria sido possível, por causa da sua proeminência nessas operações conjuntas. A base aérea de Natal ficou conhecida como trampolim da vitória. Então eu encerro minha palestra, desejando que o bom Deus traga muita luz e paz para todos e dizendo que eu fiz a minha pesquisa baseado no blog do professor Francisco Miranda, que nos brindará também com uma palestra do nosso professor Francisco Miranda, aqui de Recife, conhecido de todos, no livro de Frank McCain, A Aliança Brasil-Estados Unidos, editado pela Biblioteca do Exército em 1995, e por uma dissertação de doutorado de Roberto Moura, Relações Brasil-Estados Unidos. Então eu cumpri meu tempo, faltam 4 minutos ainda, desculpem ter corrido um pouquinho, a gente fica ali olhando, ali quem tem que, né, os 40 minutos certinho, mas muito obrigado pela atenção dispensada, e ali está a imagem do nosso Rio de Janeiro, nosso Cristo Redentor, sobre as nuvens, sempre abençoando todos nós. Eu sou carioca, filho de pai pernambucano com muito orgulho, e mãe carioca, minha família do meu pai é daquele interior de... desculpa eu falar assim, porque meu pai faria 82 anos, domingo agora, dia 13 de outubro, se fosse vivo. Isso para mim, estar aqui em Recife, em Pernambuco, onde ele nasceu, Afogados de Gazeira, família Siqueira. Obrigado.